Glória a Deus. Nas quartas-feiras temos pensado muito sobre Deus. E é interessante que essa é a razão da nossa vida, conhecer Deus e continuar a reconhecer, a conhecê-lo a cada dia da nossa existência. No livro de Oséias, no capítulo 6, o profeta Oséias diz: vinde, voltemos para o Senhor. E no verso de número 3 do capítulo 6 ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Aleluia. E esse ato de relacionar-se com Deus e reconhecer é algo que nós devemos realmente nos ocupar. Porque à medida que nós nos lançamos a conhecer Deus, Deus nos dá a oportunidade de um autoconhecimento. Nós buscamos conhecer Deus. E olha o que acontece. Nós passamos a nos conhecer melhor. Principalmente quando nós entendemos que Deus é o Criador e nós somos criação. Glória a Deus por isso, né? Criação é melhor do que criatura, né? Eu prefiro. Parece menos agressivo. E nós somos criados pela mão do Todo-Poderoso Deus. E nós estamos então buscando nas quartas-feiras, nesse conhecimento de Deus, alguns atributos de Deus, algumas qualidades que são inerentes a Deus. E hoje nós vamos, na experiência de José, olhar não para José, mas olhar para Deus. Em Gênesis, no capítulo 45, dos versos de 1 a 15, nós vamos falar sobre o Deus presente, o Deus onipresente. Deus está em nossa vida, Deus está em todas as circunstâncias, Deus está em todos os lugares. Como Ele faz isso? Quem pode me informar? Quem pode me ensinar? Bem, como Ele faz, eu não sei. Mas o fato é que é uma verdade extraordinária, suprema. Realmente, Deus está presente. E na experiência de José, no livro de Gênesis, no capítulo 45, e quem nos acompanhar pela internet agora, ou mais tarde, queira conferir nas Escrituras. Gênesis, capítulo 45, dos versos de 1 a 15. Assim que os irmãos acharem a palavra. Amém? Gênesis fica fácil, né, irmãos? Eu não preciso dar mais do que 1 hora para os irmãos achar o texto bíblico, né? Rapidinho. Vamos lá. Gênesis 45, dos versos de 1 a 15. Amém? Me acompanhe na palavra do Senhor. Diz assim: José não conseguia mais conter-se diante de todos os presentes. Então falou em alta voz: fazei com que todos saiam da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando ele se revelou aos seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviram bem como a casa do faraó. Então José disse aos seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda vive? E os seus irmãos não conseguiam responder, pois estavam perplexos diante dele. E José disse mais a seus irmãos: aproximai-vos. E eles se aproximaram. Então prosseguiu: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, não vos entristeçais, nem guardeis remorso por me terdes vendido para cá, pois foi para preservar vidas que Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome aqui na terra, e ainda restam 5 anos sem lavoura e sem colheita. Deus enviou-me adiante de vós para vos conservar descendência na terra e para vos preservar a vida, com um grande livramento. Verso 8: assim não fostes vós que me enviaste para cá, mas sim Deus, que me colocou como pai de Faraó, como senhor de toda a terra, a sua casa, e como governador de toda a terra do Egito. Apressai-vos e subi a meu pai e dizei-lhe: assim diz o teu filho José, Deus me colocou como senhor de toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores. Habitarás na terra de Gósen e estarás perto de mim, tu e os teus filhos e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas e os teus bois e tudo quanto tens. Verso 11: eu te sustentarei ali, pois ainda haverá 5 anos de fome, para que não caias na pobreza, tu e a tua casa, e tu
e tudo o que tens. Verso 12: e os vossos olhos e os dos meus irmãos, do meu irmão Benjamim, veem que é minha própria boca que vos fala. Revelai a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que viste, e fazei meu pai descer depressa para cá. Então se lançou ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou também ao pescoço dele. José beijou todos os seus irmãos, chorando sobre eles. Somente depois disso, os seus irmãos falaram com ele. Glória a Deus! Glória a Deus. Deus é tremendo. Vocês sabiam que a terra é redonda? Sabia que ela dá voltas? E que antes da gente partir, muitas situações a gente topa de cara com elas. E a gente não entende bem por que isso acontece, né? Mas desde a antiguidade Deus mostra o controle que Ele tem sobre a vida, que nada passa desapercebido aos olhos dele. José estava com seus irmãos que não intentaram simplesmente o mal contra José, eles intentaram matá-lo. Foi ameaça de morte. Na verdade, dependesse da maioria, se fosse a voz da multidão dos irmãos, José estaria morto no dia em que ele foi visitar os seus irmãos no campo no cuidado com as ovelhas. Foi misericórdia de Deus, o Deus presente que estava ali, que tocou em um dos irmãos, e o irmão teve a ideia: não vamos matá-lo, vamos jogá-lo na cisterna, vamos jogar naquele poço, e ele vai morrer, e nós não seremos culpados de ter matado o nosso próprio irmão. Mas a bondade de Deus se revelou também em que ele fora vendido para o Egito. E agora, passado o tempo, nesse mundo que dá voltas, nessa terra redonda que a gente anda por ela, eles vão topar justamente com José, quando eles estão com fome, quando eles não têm recurso, quando a terra está numa situação precária, mas o Egito está forte porque José está lá. José engrandeceu a vida do faraó, engrandeceu o Egito com com a ideia que ele teve de preparar alimentos para o tempo da fome, e esse tempo chegou. Bem, nós podemos trazer muitas lições da vida de José. Há muitas, irmãos. Se tem um personagem rico na Escritura Sagrada, esse personagem é José. José nos ensina a lidar com as questões familiares. Você já teve problema com família? Não, não é só José. Só José teve probleminha ali, se esbarrou com os irmãos. Graças a Deus nós não temos problema com família, com familiar, nadinha. Só que não, né? Você pensa no contrário. É só uma ironia. José teve problemas seríssimos. José teve problemas seríssimos também de ser injuriado. Você já foi injuriado? Já falaram mal de você? Pô, coisa ruim é quando fala mal da gente, a gente fica sabendo. Sempre tem um fofoqueiro para falar pra gente que alguém falou mal da gente, né? Porque a gente só sabe que falaram mal da gente via fofoca, né? Porque se não tivesse fofoca, quando falaram mal da gente, essa pessoa já resolvia ali, né? Quando alguém vem falar assim, ó, falaram mal de você, isso é fofoca. E a gente fica sabendo. E o José, ele foi injuriado, mas foi de uma coisa muito grave. A mulher do Potifar, o servo a quem ele prestava o serviço, ele era o mordomo da casa, disse que ele estava tentando possuí-la. E era o contrário. E ele foi para a prisão. Olha a vida do José. Mas a cada passo, a cada situação, nós vamos aprendendo com José. De fato, meus irmãos, eu poderia manter um foco aqui com o José e dizer assim: puxa, o José é o personagem central aqui, nós vamos falar sobre José. Só que eu quero com você tirar a lente do José, o foco, e vamos olhar para Deus, o Deus de José. E esse nos importa. E nós vamos ver que em todas essas circunstâncias, quem estava com José era Deus e não outro. Não foi sorte, foi Deus. Não foi acaso, foi Deus. A maldade dos irmãos e todo o mal lançado contra José foi revertido em benefício, mas foi Deus. Deus estava lá.
Deus sabia o que estava fazendo com ele. Deus tinha o controle, o conhecimento, e Deus comandou toda a situação para transformar em bênção para José e também para a família de José. Glória a Deus. Na reflexão dessa noite, então, olhando para Gênesis 45, que é o reencontro de José com seus irmãos, né? Os irmãos viram que os irmãos de José engasgaram, né? Ficaram sem fala, deram de cara com o irmão, a quem eles fizeram mal. Mas o José, ele teve sabedoria do alto, e lidou bem com essa situação e superou o desejo da vingança. Bem, ele ficou assim, uma vontadezinha de se vingar. Ele deu uma vingadinha pequena, ele deu uma trollada lá nos irmãos dele, deixaram eles de cabelo em pé, bem assim, bem amedrontados, mas ele não conseguiu levar isso muito adiante. E aí ele cessou com aquela situação, falou chega, e aí ele passa a tratar então com a verdade. Bem, irmãos, eu disse que nós vamos falar sobre Deus nesse texto, e essa reflexão é sobre o Deus que estava com José e que também está com você e que está com a humanidade, com toda a história do seu povo. Deus nunca está ausente, Deus está presente. Vamos ver como isso acontece? Deus estava com José quando os irmãos de José o odiavam. Os irmãos se lembram que José teve um sonho, e esse sonho custou caro para José. E ele relatou lá que os irmãos se dobravam, eles deram a entender que os irmãos iriam se dobrar e prestar reverência a ele. Mas Deus estava lá, dando sonhos a José, preparando ele, e José lhe dava realmente uma boa resposta, porque o caráter de José era um caráter provado, ele era uma pessoa de bom caráter, diferenciado. Os irmãos dele faziam o que era mal, mas Deus sabia quem era José. Deus estava presente quando os seus irmãos estavam ali lançando ódio, intentando mal, desejando matá-lo. Deus estava lá protegendo José. Deus estava com José quando José foi lançado na cova, na cisterna, no poço. Deus estava com José quando ele foi vendido para os ismaelitas para ser levado escravo ao Egito. Deus estava com José quando os seus irmãos, a sua casa, o odiaram. Muitos podem te odiar, desejar mal a você, mas se você for íntegro de coração, saiba que Deus, ele não está distante, ele está a um instante de você. Não vou nem dizer a um palmo, porque um palmo pode ser muita distância, né? Deus está distante de nós por um instante. Um instante. No instante em que nós o reconhecemos, lá está Deus. Talvez a semelhança de José, você ignora que talvez no seu dia mal, no seu dia difícil, no seu dia de angústia, você tenha talvez naquele momento dito assim: Deus se esqueceu de mim. Aqui Deus me abandonou. Deus abriu mão da minha vida. Já aconteceu com você isso? Não tenha medo não, tá? Não precisa levantar a mão. Mas como nós, em nossa fraqueza, nós somos tentados a pensar que Deus se esqueceu de nós. Mas não se sinta culpado por isso não. Personagens das Escrituras também ficaram com essa sensação. Olha só o Abacuque no seu livro. Ele questiona Deus e fala assim: o que está acontecendo, Deus? Olha o inimigo. Ele está vindo, e é uma nação ímpia. Eles dominam sobre nós, impõem sobre nós dor. O senhor não está vendo? E Deus mostrou para o Abacuque, o profeta: eu estou vendo. Sei que não sabe o que eu estou fazendo, mas Deus teve misericórdia de Abacuque, disse a ele o que estava fazendo, e o Abacuque acalmou. A pressão dele voltou a 12/8. A pressão dele estava lá em cima. O diabetes dele explodiu. Mas agora Deus falou com ele, e ele se acalmou. Então tá bom, Senhor. E aí o Abacuque, ele faz até um cântico de exaltação ao Senhor. E ele diz que em todo tempo a alma dele se gloriaria no Senhor. No Salmo 73, Asaf é um outro personagem também.
que tem a impressão de que Deus tenha se esquecido dele. E ele diz assim: o ímpio vai bem, o justo vai mal. Quem faz o que é errado está nadando de braçada, tem dinheiro, tem saúde, não acontece nada de ruim. O telefone não cai na água, o celular não cai na água, o pneu não fura, as costas não dói, né? Dá tudo certo para quem não anda com Deus. O Asaf, ele pensava dessa forma. Mas no Salmo 73, Asaf diz: eu entrei na presença do Senhor e descobri que Deus põe o homem ímpio em terrenos escorregadios. Deus está lá. Deus vê o que o ímpio faz. Mas Deus, ele está em aliança com o seu povo, com o seu servo, com os seus filhos. Deus estava com José, quando seus irmãos o odiavam. Deus não retirou a presença. Embora nós tenhamos uma inquietação e possamos dizer: Deus não vai comigo, não está comigo, não é possível. Se Deus é comigo, como eu posso estar vivendo essas angústias? Como meu coração pode estar tão atribulado? Como minha vida pode estar tão desorganizada? Deus está lá. E você vai viver o suficiente para reconhecer que, assim como José tinha a presença de Deus, Deus está na tua vida. Se você tiver sinceridade, sensibilidade e verdade para analisar o conjunto das circunstâncias. Deus está com o seu povo, com os seus filhos, mesmo quando todos se levantam contra você ou contra o próprio povo de Deus. Deus estava com José quando a fome assolava a terra. Então veja, o faraó contou um sonho e o José, com excelência, interpretou o sonho. Ele disse que tinha 7 vacas magras que colhia as vacas gordas, tinha 7 espigas bonitas e 7 espigas magras, as magras devorava as espigas gordas. O que era aquilo? E ele dizia: olha, vem 7 anos de fartura, vem 7 anos de boa produção, vem 7 anos de bonança, mas na sequência virão 7 anos de fome na terra. E o José diz a Faraó: é bom o senhor se preparar, e nos próximos 7 anos faça depósito, guarda alimento, e quando chegar a fome, o Senhor manterá a sua nação, o seu povo, o seu reino estará garantido. Bem, o Faraó fez do José o governador, mas não foi obra do Faraó, foi Deus. Deus estava lá, e Deus olhou para José e deu para José sabedoria para administrar e colocar em prática o que ele falou para o Faraó. Porque uma coisa é falar, outra coisa é fazer, não é verdade, irmãos? Você já viu aquelas receitas de bolo, de comida que você vê lá no YouTube? Você fala: vou fazer esse negócio aqui. E aí, não acontece? Você fala assim: eu vou consertar aqui essa parede, com o Benedito. Vou ver como é que faz massa, reboco e tal. E uma coisa é falar, outra coisa é fazer. E de repente, aí passa a Maria Rosa e fala assim: meu Deus. Aí tem que chamar o pedreiro, né? E consertar o negócio. Uma coisa é falar, outra coisa é fazer. José disse o que faria, e Deus era com ele. E o fato de Deus estar na vida de José é que tudo que ele falou para o Faraó foi se cumprindo. E os irmãos de José, eles vão ser abençoados por esse cuidado de José, porque Deus estava presente na vida do José. E Deus estava presente também na vida dos irmãos dele, para levá-los lá, para eles terem um encontro com a verdade e se arrependerem do mal que fizeram ao seu próprio irmão. Quando a fome assola a terra, Deus está ali. José diz que foi Deus que o enviou ao Egito. Não foi o ódio dos irmãos dele, não, foi Deus. Ele reconheceu Deus. Às vezes dói na gente, sabe? Às vezes a gente não está entendendo, mas Deus está ali. E se Deus está, tem uma virada. E nessa virada,
você compreende o que Deus está fazendo. Aí seu coração, ele se livra das amarguras, né? E você se levanta. Então veja, havia fome avassaladora no Egito e o José administrava toda aquela situação. Ele cuidou de todos, mas foi Deus na vida dele. Esse dia atrás eu vi um ditado e eu gostei muito, eu quero dividir com você. E o ditado diz assim, ó: a tempestade que afunda o barco pode se tornar também a tempestade que leva você mais rápido ao seu porto de destino. Se o seu barco não afundar, você chega mais rápido, né? Então aquelas ondas que vem muito forte, que bate contra o barco, tá certo que a maioria de nós aqui não é da navegação, né? O irmão Carlos ali já navegou um pouco lá pelo Amazonas, o irmão Benedito nas suas pescarias, né? E a maioria de nós não. Você pode pegar pelos filmes e vai ver que quando vem a tempestade, realmente dá a impressão de que a embarcação ela vai para o fundo, vai naufragar. Mas se ela não naufragar, ela adianta a viagem um bom trecho. O vento forte que ameaça de morte é ele mesmo que impulsiona para frente. Colocando para a nossa vida a dor que nós sofremos porque se levantam contra nós, é essa dor que nos faz amadurecer e nos torna a pessoa que Deus está moldando e nos forjando e nos tornando mais forte. Se você já foi vítima de armações, de ódio e tal, olha, e você superou isso, olha que pessoa mais resistente, mais resiliente você se tornou. Se falaram mal da tua vida e você superou, olha que pessoa mais madura você se tornou. E olha, assim como José, Deus dá a oportunidade muitas vezes de que aquele que lançou mal contra a nossa vida possa em algum momento receber o bem, porque Deus está conosco. Deus estava com José quando a fome invadiu a terra e ele pôde administrar os bens do faraó. Pensa nisso. Deus estava com José quando José perdoa seus irmãos e os acolhe. Nos versos 9 a 12, o José acalmou o coração deles, né? E falou assim: vai lá buscar o pai, traz o pai para cá que eu quero abraçá-lo, quero ver, tá, né? E os irmãos dele já estavam tão desgastados. Sabe qual é o castigo do mentiroso? Quando ele falar a verdade é difícil se acreditar. E os irmãos do José voltaram lá para o seu pai e disseram assim: ó, temos que ir lá porque o José quer ver a gente. Mas como? Já falaram tanta mentira. Mas o José deu um jeito, mandou as carruagens oficiais, os carros oficiais do governo. E aí então Jacó, quando ele olha para aquilo, fala assim: acho que dessa vez eles estão falando a verdade. E ele embarca e vai de encontro ao seu filho. José estava com a presença de Deus quando ele perdoa e acolhe os seus irmãos. E eu quero dizer aos irmãos que o perdão, ele é libertador, ele nos liberta de nós mesmos, de nossas angústias, de nossa ira, de nosso desejo vingativo, e dá a oportunidade de reconhecermos Deus em nossa vida. José ficou livre do rancor, da vingança, e isso o fortaleceu ainda mais. E ele pôde ainda nutrir esse relacionamento com Deus, viver os seus dias finais, os dias de toda a sua vida, na presença do eterno Deus, celebrando vitória. Deus estava com José quando ele tem forças para perdoar o seu irmão. Talvez você tenha alguma situação, alguma circunstância que você fala: essa está difícil. Eu já ouvi algumas expressões, talvez você já tenha ouvido. Teu pai, da tua mãe, do seu tio, de alguém conhecido, que diz assim: essa eu levo para o túmulo, mas essa eu não dou o gosto de oferecer o perdão. Já ouviram isso, né? Pela aparência dos irmãos, vocês já ouviram isso. Que coisa trágica. Olha o que José faz. Deus está com ele, ele perdoa. E não somente perdoa, mas ele também abençoa. Ele traz os seus irmãos. Ele podia muito bem, um coração brasileiro como o nosso, dizer assim: pai, vem, vocês se viram.
vai achar mago seco, cavuca a terra, né? Pula dentro de um poço, quem sabe você sai de lá para ser governador do Egito também. Poderia usar esse humor negro, né? Esse humor hostil, esse humor ruim, né? Esse humor feio, né? Mas ele não fez isso. Ele perdoou seus irmãos. Porque Deus estava na vida dele. O Deus presente. Quando nós temos que perdoar alguém, Deus está presente. Ele está abrindo os nossos olhos e mostrando Jesus Cristo, dizendo assim: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que estão fazendo. Livra eles dessa compra. Não põe essa mais. Aquilo que ele já tem agregado contra o Senhor em suas vidas. Mas Deus também estava presente quando José estava no topo, quando José estava no trono, e José não se esqueceu de Deus. Sabe por quê? Porque Deus está presente. Quando nós o notamos, nós estamos por baixo, nós estamos no poço, nós notamos Deus. Nós estamos escravos, notamos Deus. Estamos aprisionados, notamos Deus. Estamos encurralados, notamos Deus. Mas estamos no topo, nós notamos Deus e vivemos para a glória de Deus. E podemos dizer: foi Deus. E não foi a minha própria vida, a minha própria capacidade. José estava no topo, foi governador do Egito. O faraó disse que ele seria o segundo homem naquela nação. E ele foi. E ele ainda deu ordens. José diz assim: olha, quando eu morrer, e quando Deus visitar o nosso povo, e levar o nosso povo embora do Egito, leva os meus ossos, sepulta os meus ossos junto no túmulo do meu pai. E os israelitas, e passou 400 anos, meus irmãos. E Deus vai visitar o Egito e libertar com a pessoa de Moisés. E o povo lembra dos ossos de José e leva os ossos de José para colocar em Macpela, junto a seu pai. Deus estava com José quando ele estava no topo, porque ele não mudou o seu caráter. Antes ele aprimorou. E José também não se esqueceu de Deus. E quando Deus é reconhecido na nossa vida, nós custamos a nos esquecer dele. Na verdade, Deus não se esquece de nós jamais. Mas nós nos esquecemos dele quando ignoramos a presença do Senhor e seguimos por uma vida tão tortuosa, mas parecendo as estradas de Minas Gerais, né? Quem vai para Minas, ó, as estradas são assim, tem que dar uma curva mais assim. É muita curva. E a nossa vida não precisa ser assim, pode ser uma reta. Com Cristo, o Senhor. Eu termino nessa noite dizendo que desde a criação do mundo até hoje, até agora, nesse instante, o que podemos atestar é a presença do Criador. Deus está aqui. Embora a gente diz que toda essa maldade, toda essa crueldade é porque Deus está fora, é um engano. Deus está dentro. Deus assiste a tudo. O ponto é que bons e maus, ímpios e justos estarão diante do Senhor em um instante, quando deixarem de viver aqui. Todos estarão na presença do Senhor. Mas desde que o mundo foi criado até o dia de hoje, o que nós podemos notar é a presença do Criador. Deus está próximo, Deus está acessível, Deus está do nosso lado, Deus está dentro do nosso coração, pelo poder do Espírito Santo. Deus está aqui, Ele caminha com os seus. Em 2 Timóteo 2,19, Paulo escrevendo a Timóteo diz: o Senhor conhece aqueles que são seus. Aleluia. Glória a Deus. Deus conhece aqueles que são dele. Aleluia. Conhece todos. Mas aqueles que são dele, Deus o reconhece no meio das multidões,
Glória a Deus. Em Mateus 28, 20, no texto da grande comissão, quando fala lá, ide por todo mundo e pregai o Evangelho, no verso 20, o Senhor Jesus diz, eis que estou convosco todos os dias, até o final dos tempos, ou até a consumação dos séculos. O Deus presente caminha junto ao seu povo. Aleluia! É o grande presente que nós temos, a presença do Senhor. Ele tem propósitos. Ele transforma o mal lançado contra as nossas vidas em bênçãos. Como bem diz uma frase de efeito, aquilo que não me mata, me fortalece. E se eu estou com Deus, muito mais forte eu fico. Nessa noite, olhe para o Deus presente. Deus está aqui. Deus está onde você pisa a planta dos teus pés, lá dentro da tua casa. Deus está lá. Lá no seu trabalho, Deus está. Na sua escola, Deus está. Na sua vizinhança, Deus está. Deus não se retira. Deus está presente. Você crê? Amém. Vamos orar mais uma vez. Porque Ele está aqui, nós podemos falar com Ele com maior entusiasmo ainda, dizendo, Deus, obrigado por Tua presença na vida de José. Mas nós exaltamos ao Senhor, porque o Senhor não o abandonou e o fez notar a Deus que toda circunstância colaborava para ele se tornar a pessoa que se fez. A semelhança de José nos ajuda. Nós queremos aprender com isso nessa noite, que o Senhor é o Deus que está aqui. Nos ajuda em nossa jornada, Pai. Ajuda os meus irmãos. Ajuda aqueles que estão ouvindo essa mensagem nessa noite, na autoridade e no poder do nome de Jesus. Eis que eu oro e declaro, Senhor, a bênção do Senhor sobre cada um que ouve essa mensagem nessa noite, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos.